sempre haverá uma reflexão para trazermos para nossas vidas. Então, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Antônio e Cássia, o destino estava traçado. Aquele 27 de junho de 2025 começou como tantos outros para Antônio. O cheiro de café fresco invadindo a cozinha, o som familiar dos pássaros, a rotina inabalável. No entanto, algo estava prestes a quebrar a monotonia. Ao deslizar o dedo pela tela do celular, o Facebook revelou uma imagem que o transportou instantaneamente para o passado: Cássia. Um nome, um rosto, uma avalanche de memórias da adolescência. O ano era 2006, o último dia de aula do ensino médio, o ônibus lotado, o calor escaldante do Rio de Janeiro. E a covardia. A maldita covardia que o impediu de dizer o que sentia. Logo Antônio lembrou de como tudo começou. Antônio se viu voltando 20 anos atrás. O ano era 2005. Antônio, aos 17 anos, carregava as cicatrizes de um passado escolar turbulento. O colégio anterior havia deixado marcas, transformando-o num rapaz arredio, problemático, com um pavio curto e uma inclinação para a inconsequência. Ele se preparava para o segundo ano do ensino médio, e a expectativa do primeiro dia de aula era um misto de tédio e a curiosidade típica da idade. Naquela manhã, Antônio estava do outro lado da rua, encostado num muro pichado, junto a Juliano, seu amigo inseparável. O cenário era o habitual burburinho pré-aula, mochilas coloridas, risadas adolescentes e ansiedade de descobrir novos rostos. Antônio, com seus olhos perspicazes e desinteressados, avaliava os novatos, as meninas que talvez pudessem despertar algum interesse, quem sabe, até cair na mesma sala. Seu olhar vagava pela calçada do colégio quando, de repente, ele a viu. Era uma visão inusitada. Uma garota se aproximava, vestindo um sobretudo preto que a envolvia por completo, contrastando drasticamente com os vibrantes acessórios rosa, uma mochila, um laço no cabelo, os cadarços do tênis. Ela vinha acompanhada de uma amiga, e havia algo nela que capturou a atenção de Antônio de imediato. "Olha, Juliano, olha aquela menina ali", ele exclamou, com uma intensidade incomum em sua voz normalmente blasé. Juliano, alheio à epifania do amigo, deu de ombros. "Não vi nada demais", resmungou. Antônio guardou a emoção para si, mas a imagem da garota do sobretudo preto e detalhes rosa se alojou em sua mente. Ainda não dava para saber se ela estudaria ali. O sobretudo escondia qualquer uniforme. Às 7 horas em ponto, o sinal estridente tocou, anunciando o início das aulas. O portão virou um funil de adolescentes, todos correndo para descobrir em qual andar e turma haviam caído. Antônio, imerso em sua busca silenciosa, atravessou a rua. Procurou a garota do sobretudo rosa na multidão, mas ela parecia ter desaparecido. Ou ela já subiu, ou não vai estudar aqui, pensou, com uma pontada de desapontamento. Minutos depois, a lista das salas foi afixada. Antônio e Juliano festejaram ao ver seus nomes na mesma turma. Ao percorrer a lista de nomes, Antônio parou num específico. Cássia, ele leu em voz alta, olhando para Juliano com uma careta. Que nome ridículo é esse? Os dois caíram na risada, mal imaginando a ironia do destino. O segundo sinal bateu, o que significava todos em suas salas ou advertência. As regras do novo colégio eram rigorosas, e Antônio, apesar de sua fama, não queria começar o ano com problemas. Correu pelos corredores, subindo os lances de escada, a intuição gritando que a menina do sobretudo preto estava ali, naquele mesmo colégio. Abriu a porta da sala esbaforido, quase esbarrando em alguém. E lá estava ela, bem perto da porta, a garota do sobretudo preto e detalhes rosa. Antônio paralisou por um instante, o ar sumindo de seus pulmões. Logo em seguida, a voz do professor começou a chamada. Cássia. O sobrenome veio, e o sangue de Antônio gelou. A Cássia cujo nome ele havia zombado minutos antes era, precisamente, a garota do sobretudo preto. O destino, com seu senso de humor peculiar, havia armado um reencontro inusitado. Os dias que se seguiram foram de uma aproximação lenta, mas inevitável. Cássia revelou um universo à parte de tudo que Antônio conhecia.
Ela era meiga, educada, de uma beleza serena, paciente, humilde. Uma garota incrível, o oposto exato de seu temperamento agressivo, arredio, inconsequente e indisciplinado. Antônio, para sua própria surpresa, se viu perdidamente apaixonado. Ele sondou, descobriu que ela não tinha namorado. Aos 17 anos, assim como ele, Cássia vivia sob as regras de uma criação religiosa estrita. Seu pai havia proibido qualquer namoro com alguém que não fosse da igreja. A paixão de Antônio era real, intensa, mas carregava consigo a semente de um amor quase proibido, um desafio que ele, com sua natureza impulsiva, ainda não sabia como enfrentar. A menina do sobretudo preto havia desvendado um lado de Antônio que ele mal sabia que existia. Após lembrar do início de tudo, Antônio se viu lembrando do fim dessa história um ano depois, mais precisamente em dezembro de 2006. A imagem de Cássia, sorrindo na publicação, era um espelho daquele dezembro distante. Ele e ela, lado a lado no ônibus, as mochilas roçando, o tempo escorrendo entre os dedos. A parada de Cássia se aproximando, o nó na garganta de Antônio. A desculpa esfarrapada para prolongar os segundos, a chance final de se declarar. Mas a coragem, ela se esvaiu como a brisa que entrava pela janela do ônibus. Cássia desceu, a silhueta dela diminuindo à medida que o veículo se afastava, e com ela, a possibilidade de um nós. Naquele tempo, sem a onipresença das redes sociais, a despedida parecia definitiva. O Orkut e o MSN eram as únicas pontes, frágeis e incertas. Antônio voltou para casa com o peso daquele silêncio, a certeza amarga de ter perdido uma oportunidade, talvez para sempre. Horas mais tarde, a noite trouxe consigo a estranha magia dos sonhos. O quarto escuro se transformou em um cenário familiar, o Rio de Janeiro de 2006, mas com uma leve névoa de tempo, um filtro enigmático. Cássia estava ali, sorrindo, os olhos curiosos fixos nos dele. Antônio, ela perguntou, a voz como uma melodia muito esquecida, você gostava de mim naquela época da escola? E hoje, o que você lembra de mim? O coração de Antônio disparou. Era a segunda chance que a vida, ou o subconsciente, lhe oferecia. As palavras, guardadas por tanto tempo, estavam na ponta da língua. Um turbilhão de emoções, de arrependimento e de uma esperança tardia, o invadiu. Ele abriu a boca para finalmente dar voz ao que ficou preso em 2006, para talvez, finalmente, reescrever aquele fim. Mas antes que uma única sílaba pudesse escapar, Antônio despertou. O sol já invadiu o quarto, a realidade do dia 27 de junho de 2025 se impunha. O sonho se desfez como névoa, levando consigo a resposta, a reação de Cássia e a possibilidade daquele reencontro. Antônio se sentou na cama, o eco das perguntas de Cássia ainda ressoando em sua mente. Ele havia, em 2025, no limiar de um sonho, chegado tão perto de falar o que não disse em 2006. Mas o véu entre o sonho e a realidade se mostrou impenetrável. Será que Antônio, mesmo em um fragmento onírico, finalmente se declarou? E se sim, qual teria sido a reação de Cássia? A resposta permanece suspensa no ar, um segredo guardado entre o passado e o futuro, um enigma que o sono revelou e o despertar escondeu novamente.